O que acontece quando um texto sagrado, escrito numa língua antiga, de repente precisa fazer sentido para uma nova geração, para uma cultura que vive em um novo império que fala uma língua completamente diferente? Hoje a gente vai mergulhar fundo em um conjunto de fontes que contam a história fascinante da Septuaginta, a primeira tradução grega das escrituras hebraicas, o que a gente chama hoje de Antigo Testamento. E é uma história bem mais complexa do que parece, né? Não é só trocar uma palavra em hebraico por uma em grego. Envolve política, envolve identidade cultural, debates teológicos, assim, super acalorados, e o desafio fundamental de como preservar o sagrado quando você cruza a fronteira da linguagem. As fontes que a gente tem dão um acesso incrível às origens, ao impacto e, claro, às controvérsias dessa tradução que, sem exagero nenhum, moldou o mundo ocidental. Exato. A nossa missão aqui vai ser desvendar o que foi a Septuaginta, por que ela foi necessária e, o mais importante, por que uma tradução de mais de 2000 anos ainda gera tanto debate e é tão crucial para entender a Bíblia hoje. Bom, para começar, o nome já é uma história em si. Septuaginta é latim para 70. Parece um nome bem específico. De onde vem esse número? Esse número vem de uma história fantástica, quase cinematográfica, que é contada num documento chamado Carta de Aristeas. A lenda diz que o rei do Egito, Ptolomeu II, queria uma cópia de todos os livros do mundo na famosa Biblioteca de Alexandria. Para isso, ele teria pedido ao sumo sacerdote em Jerusalém que enviasse eruditos para traduzir a lei judaica. E aí foram enviados 72 sábios, 6 de cada uma das 12 tribos de Israel. 72, que aí foi arredondado para 70. E a lenda não para por aí, né? A parte, digamos, milagrosa é como eles fizeram o trabalho. Exatamente. A história conta que eles foram isolados em celas separadas. Cada um por si. Cada um por si. E ao final de 72 dias, todos eles produziram traduções idênticas. Palavra por palavra. Um milagre, né? Para provar que a tradução grega era tão inspirada quanto o original hebraico. Só que, hoje, os estudiosos olham para a Carta de Aristeas e veem uma coisa bem diferente. Não um relato histórico, mas quase uma peça de marketing. Essencialmente, sim. É uma peça de propaganda brilhante, escrita provavelmente mais de um século depois do fato. Tenta imaginar o cenário. Você tem essa nova tradução grega circulando em Alexandria, mas os judeus mais tradicionalistas lá na Judéia estão torcendo o nariz, falando isso não é exatamente o que o nosso texto diz. A história dos 70 sábios que milagrosamente chegam à mesma tradução é a campanha de marketing perfeita do século II a.C. para calar os críticos e dar um selo de aprovação divina para a versão grega. E o curioso é que outras fontes judaicas, como o Talmud, contam uma versão da história, mas com um tom bem diferente, quase de lamento, e mencionam um número bem menor de tradutores, talvez só 5. Então, quando a gente fala Septuaginta ou usa a sigla LXI, o número romano para 70, a gente está falando da Bíblia hebraica inteira. Seria só a tradução do Pentateuco, os 5 primeiros livros, a Torá. Isso foi feito lá por 280 a.C. em Alexandria. Os outros livros, profetas, salmos, os livros de sabedoria, eles foram traduzidos ao longo do século seguinte, por pessoas diferentes, em lugares diferentes e, o mais importante, com estilos de tradução completamente distintos. O nome Septuaginta acabou virando um rótulo conveniente para a coleção toda, mas a realidade é que não foi um projeto único e coeso. E essa ideia de estilos de tradução distintos, para mim, é aí que a coisa fica realmente fascinante. Porque traduzir é fazer escolhas a todo momento. Não é uma ciência exata. De jeito nenhum. É uma arte. E os tradutores da Septuaginta eram artistas com filosofias bem diferentes. A gente pode pensar nisso como um espectro. Numa ponta, você tem o que os estudiosos chamam de equivalência formal. É uma abordagem super literal, quase palavra por palavra, que tenta preservar até a sintaxe hebraica, mesmo que soe estranho em grego. Imagino que para um livro de leis tipo Levítico, os tradutores teriam sido extremamente literais por medo de alterar um mandamento.
Mas para um livro poético como Jó, talvez eles tenham se sentido mais livres para capturar a emoção e não a palavra exata. É esse tipo de variação que a gente encontra. É exatamente isso, você acertou em cheio. Livros como Levítico, Números, Deuteronômio, na Septuaginta, são incrivelmente literais. O tradutor claramente tinha um pavor reverencial de mudar qualquer coisa. Agora pega o livro de Jó. O tradutor que trabalhou nele parece ter pensado: olha, meu público grego que está acostumado com a filosofia e a retórica de Platão vai achar esses discursos hebraicos longos e repetitivos um pouco cansativos. E o que ele fez? Deu uma editada no texto sagrado. Basicamente, sim. Ele encurtou o livro drasticamente. A versão de Jó, na Septuaginta, é cerca de 1/6 menor que o texto hebraico que se tornou padrão. Ele cortou repetições, encurtou discursos, ele agiu mais como um editor do que um tradutor literal. E não foi o único. O tradutor de Provérbios, por exemplo, reorganizou capítulos inteiros, talvez para apresentar a sabedoria de Salomão de um jeito que parecesse mais lógico, mais estruturado para uma mente grega. Espera aí. A gente está falando de cortar e reorganizar. Mas e adições? Teve casos em que eles inseriram material novo? Sim, e esses são alguns dos casos mais famosos. Os livros de Esther e Daniel na Septuaginta contêm seções inteiras, orações, sonhos, episódios narrativos que simplesmente não existem no texto hebraico. São conhecidas como as adições a Esther e as adições a Daniel. Mas talvez o caso mais radical de todos seja o livro de Jeremias. Ah, eu li sobre isso. Jeremias na Septuaginta é um quebra-cabeça. Não é só sobre adições, mas a estrutura inteira é diferente, certo? Completamente diferente. Além de ser bem mais curto, a ordem de grandes blocos de capítulos é totalmente outra. Por muito tempo, os estudiosos ficaram se perguntando: será que os tradutores fizeram uma bagunça ou eles estavam trabalhando com um texto hebraico diferente? E a descoberta dos manuscritos do Mar Morto nos deu uma resposta incrível. Encontraram fragmentos hebraicos de Jeremias que correspondem perfeitamente à versão mais curta e à ordem da Septuaginta. Uau! Então, a Septuaginta, em alguns casos, preservou uma versão mais antiga do texto hebraico que acabou se perdendo na tradição principal. Exatamente. Isso mostra que as diferenças não eram sempre por causa da liberdade do tradutor. Às vezes, eles estavam só traduzindo fielmente um texto-fonte hebraico que era diferente do que mais tarde se tornou padrão, o chamado texto massorético. E isso nos leva direto para a importância duradoura da Septuaginta. Certo. Porque ela não é só uma curiosidade histórica. Ela tem um peso teológico e textual imenso. Qual seria o primeiro grande ponto de relevância dela? O primeiro é justamente esse que a gente acabou de tocar. Ela é uma testemunha textual antiquíssima. Antes da descoberta dos manuscritos do Mar Morto, as cópias mais antigas que a gente tinha do Antigo Testamento em hebraico datavam da Idade Média. A Septuaginta nos dá uma janela para o texto como ele era lido séculos e séculos antes disso. É como encontrar uma fotografia de um ancestral que só se conhecia por um retrato pintado muito tempo depois. E por ser uma tradução, ela é mais do que uma foto. É a primeira interpretação do texto. Esse é o segundo ponto, e é crucial. Toda tradução é uma interpretação. Quando o tradutor encontrava uma palavra hebraica rara ou uma frase ambígua, ele tinha que fazer uma escolha. E a escolha que ele fez nos diz como um judeu erudito, vivendo antes de Cristo, entendia aquela passagem. A Septuaginta é, na prática, o primeiro comentário bíblico que já existiu. E isso nos dá uma visão da mentalidade da época, do judaísmo que existia ali entre o fim do Antigo Testamento e o início do Novo. Perfeito. Esse é o terceiro ponto. A Septuaginta nos abre uma janela para a teologia judaica helenística. Como eles pensavam sobre Deus, sobre o Messias, sobre a lei, num mundo dominado pela cultura grega. As palavras que eles escolheram para traduzir conceitos-chave nos dão pistas valiosas. E essa mentalidade, essa linguagem, preparou o terreno para algo gigantesco. No Novo Testamento, a Septuaginta foi a Bíblia dos primeiros cristãos, não foi? Foi a Bíblia deles. E esses são os dois últimos pontos, que estão interligados. Quarto,
quando os autores do Novo Testamento citavam as Escrituras, na esmagadora maioria das vezes, eles estavam citando a Septuaginta. E quinto, a linguagem deles, o vocabulário, as expressões idiomáticas, tudo isso foi profundamente moldado pelo grego da Septuaginta. Eles pensavam em grego septuagintiano. Tem um exemplo fantástico disso na parábola do bom samaritano, em Lucas, que ilustra perfeitamente essa influência. É o exemplo perfeito. No final da parábola, Jesus pergunta para o mestre da lei: qual destes três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? E a resposta dele no grego original de Lucas é aquele que usou de misericórdia para com ele. A expressão usar de misericórdia para com soa super estranha, não é natural em grego. É um hebraísmo, uma tradução literal de uma expressão hebraica. Exatamente, é uma expressão que aparece repetidamente na Septuaginta para traduzir a ideia hebraica de chesed, a misericórdia pactual. O fato de Lucas colocar essa frase na boca de um personagem mostra o quão fundo a linguagem da Septuaginta tinha se infiltrado no jeito como as pessoas falavam e pensavam sobre conceitos religiosos. Era o ar que eles respiravam. Mas essa popularidade toda entre os cristãos que a usavam para provar que Jesus era o Messias, isso acabou gerando um problema com as comunidades judaicas, não é? Gerou uma reação forte. A partir do final do primeiro século, a gente vê um movimento dentro do judaísmo rabínico para se afastar da Septuaginta, em parte porque os cristãos eram muito eficazes em usá-la em debates, a famosa profecia de Isaías 7,14, por exemplo, que a Septuaginta traduz como a Virgem conceberá, enquanto o hebraico é mais ambíguo. E, em parte, porque a Septuaginta, com suas variações, não se alinhava perfeitamente com a interpretação rabínica do texto hebraico que estava sendo padronizado na época. E qual foi a solução? Criar novas traduções. Exatamente. Surgiram novas traduções gregas feitas por judeus para judeus, como as de Áquila, Símaco e Teodócio. O objetivo delas era corrigir a Septuaginta, alinhando-a de forma muito mais rígida e literal ao texto hebraico padrão. A tradução de Áquila é lendária por ser tão absurdamente literal que é quase impossível de ler em grego. Ele tentava traduzir até as menores partículas do hebraico, criando um grego que só fazia sentido se você soubesse hebraico. Isso nos leva a uma última grande controvérsia. A questão dos livros extras na Septuaginta, os chamados apócrifos ou deuterocanônicos. A ideia comum é que os judeus de Alexandria tinham uma Bíblia maior, um cânon expandido. Isso é verdade? Essa é uma das maiores ideias equivocadas sobre a Septuaginta, e é importante esclarecer. Os manuscritos completos da Septuaginta que a gente tem hoje, como os famosos Códice Vaticano e Códice Sinaítico, são cópias cristãs, feitas lá nos séculos IV e V d.C. E sim, nessas coletâneas cristãs a gente encontra livros como Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Macabeus, misturados com os outros livros. Então foram os cristãos que os incluíram nessas coletâneas? Mas isso não significa que os judeus de Alexandria os consideravam escritura no mesmo nível da Torá? As evidências apontam fortemente para isso. Por exemplo, o maior filósofo judeu de Alexandria, Filo, que viveu na época de Jesus e dos apóstolos, escreveu comentários extensos sobre o Pentateuco. Citou amplamente os profetas e os salmos. Ele nunca, nenhuma única vez, cita um desses livros adicionais como escritura. Eles eram, sem dúvida, populares. Eram lidos, valorizados pela sua sabedoria, pela sua história, mas não parecem ter tido a mesma autoridade sagrada que o cânone hebraico. A ideia de um cânone alexandrino mais amplo é, em grande parte, um mito. Então, quando a gente junta tudo, a Septuaginta é muito mais do que uma tradução. É um artefato cultural, uma ponte teológica entre o judaísmo e o cristianismo. E o início de um debate que dura até hoje sobre como a palavra de Deus pode ser fielmente expressa em palavras humanas. Exatamente. E isso nos deixa com uma questão final para reflexão. Se os autores do Novo Testamento, pessoas como Paulo, Mateus, Lucas, se sentiram à vontade para citar,
usar e até adaptar uma tradução como a Septuaginta, com todas as suas nuances, interpretações e variações em relação ao texto hebraico que conhecemos, o que isso nos diz sobre como eles viam a própria Escritura? É uma pergunta provocadora. Sugere que talvez a visão deles de inspiração fosse menos focada na exatidão literal de cada palavra e mais na verdade teológica que a passagem, mesmo em tradução, comunicava. É uma questão fundamental sobre a natureza da inspiração e da linguagem, e é o tipo de questão que só surge quando a gente faz uma análise aprofundada como esta. Um ótimo ponto para encerrarmos a nossa conversa de hoje.